Então a quarta parte, última parte da nossa aula de hoje, a aula 3, né, a interpretação do golpe nas ciências sociais. Primeiramente é importante então frisar que existem duas visões, né, sintetizando. E isto é importante vocês saberem, porque isso indica também uma parte de interpretação, né, uma parte epistemológica, inclusive, de avaliar a situação de 64. As estruturais e as orientadas para o ator. As teorias mais estruturais, elas dizem que foi uma estrutura social específica que levaria a ocasionar o golpe. Vocês se lembram quando vocês aprenderam lá no começo, né, e ainda estão aprendendo nas ciências sociais, que existem visões a respeito de, os atores em episódios históricos importantes como esse, eles importam ou é a estrutura que condiciona a ponto de quase que determinar para alguns, né? Ou seja, não estou dizendo que eles estão dizendo que determinou a estrutura social e que isso era inevitável, mas que contribuiu, né, a estrutura social e política brasileira contribuiu. Já as teorias orientadas para o ator, eu vou falar um pouquinho agora no próximo slide sobre isso e tal, e elas enfatizam as escolhas e interações estratégicas entre os atores da época. Então tu tem uma disputa, que é uma disputa clássica nas ciências sociais, em termos epistemológicos, de metodologia, entre estruturalismo e individualismo metodológico. Ou seja, é mais as estruturas ou talvez mais a interação das pessoas, né? E isso é bastante interessante a gente pensar nesses episódios históricos, todos eles, de todos os países, né? O quanto de repente aqueles atores em específico, alguns generais, Jango, o Brizola, o quanto de repente eles contribuíram ou não historicamente para isso. Claro que hoje a gente talvez tenha uma dificuldade maior, para vocês, são muito novos pensar sobre isso, então, né, se apropriando de uma maneira talvez recente sobre essa literatura. Mas vamos pensar mais atualmente, será que se houvesse tido o impeachment da Dilma, por exemplo, nós estaríamos tendo eleito o Bolsonaro, por exemplo? Eu não estou aqui fazendo, né, um comentário polêmico, não é isso, mas é para vocês pensarem se a estrutura social política brasileira é que levou ao impeachment, ou se foram a interação entre as estratégias. Era inevitável a eleição de alguém do perfil do presidente Bolsonaro, ou não era inevitável, foi simplesmente manobras e interações estratégicas entre atores? O que vocês acham sobre isso? Isso é importante vocês se darem conta, porque talvez daqui a 50 anos estejam debatendo também, né, o porquê desse momento político que o Brasil está vivenciando hoje. E vocês vão ter que ter as explicações bastante azeitadas, digamos assim, enquanto cientista social. Então tá, nas explicações estruturalistas nós temos então a estrutura econômica e a estrutura política. Alguns autores conhecidos, como talvez um dos cientistas políticos, se não mais conhecido, da América Latina, o Guilherme O'Donnell, já falecido, e Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil, que naquela época também escrevia bastante, né, nas ciências sociais, um dos principais intelectuais da área, eles afirmariam que no atual estágio capitalista, né, exigiria uma forma de acumulação autoritária. Ou seja, dentro daquele momento, nós temos um livro também do Florestan Fernandes, da Revolução Burguesa no Brasil, vocês podem também dar uma olhada sobre isso. Será que nós teríamos outra maneira democrática, talvez, de fazer aquele período do estágio capitalista brasileiro? Talvez não, talvez tivesse, de certa forma, ser uma acumulação autoritária. Tá? Essa é uma interpretação econômica, estrutural econômica, inclusive posicionando o Brasil dentro, né, de um sistema mundial que o Brasil estava colocado, né, um capitalismo mais periférico. Já a segunda, mais voltada à ciência política, inclusive, enfatiza variáveis políticas, né, como a paralisia decisória, do Vanderlei Guilherme dos Santos, que tem nos seus... Agora não me recordo qual exatamente o livro dele que fala sobre isso, né, eu já li vários livros do Vanderlei, que faleceu recentemente, infelizmente, tá, o Vanderlei Guilherme dos Santos. E o que é isso, pessoal? O que é paralisia decisória? Lembrem-se que eu falei para vocês no vídeo anterior em relação à questão do Congresso e presidência. Ele achou
que em algum momento não se conseguia mais nem desaprovar e nem aprovar, de certa forma, as políticas do presidente, ou havia um empate, digamos assim, né, o chamado paralisia decisória, tu não consegue decidir. Na ciência política, mundialmente falando, isso é extremamente grave, tu tem uma paralisia decisória, ou seja, tu não consegue propor novas políticas, fica trancado. Isto, no caso, quando há esse tipo de situação, em geral, né, nas interpretações da ciência política mundial falando, é melhor que tu tenha parlamentarismo e não presidencialismo, porque tem o voto de desconfiança, por exemplo, né? Dei uma olhadinha nisso aí, dei uma pesquisada sobre isso, tá? Não quero aqui estar me alongando, mas isso é importante, tá, pessoal? O que acontece se tu tem um presidente eleito e um congresso que não colabora? Tu tem paralisia, né? E daí tu só tem uma solução, no caso brasileiro tem o impeachment. Mas o impeachment tem que ter uma motivação, embora cada vez mais agora qualquer coisa é motivo para impeachment, né? O cara espirrou fora do lugar, já é impeachment. Mas enfim, né? O impeachment é um processo no presidencialismo mais traumático. Em geral, os atores que sofrem impeachment não aceitam e sempre chamam aquilo de golpe, seja prefeito, seja governador, seja presidente da república. Então não é que nem no parlamentarismo, que é uma coisa natural, um voto de desconfiança e dizer, bom, o governo sai, vamos formar novas eleições, né? Até porque é uma coalizão de poder, não necessariamente nós temos um personalismo muito forte na América Latina, né? Fujimori, Collor, Menem, Evo, Maduro, Chaves, Lula, Bolsonaro, né? Nós temos um problema de personalização política do caudilismo na América Latina muito forte, tá? Realinhamento partidário. Existe uma tese, né? Eu falei para vocês que o PTB vinha crescendo, de que as instituições políticas como o PTB, PSD e o DN estavam se cristalizando, mas estavam se realinhando também, né? O Brasil estava se urbanizando mais, o Brasil estava perdendo talvez um pouco do voto conservador, os conservadores viam isso com um certo medo, com certo receio de perder e o PTB ser o maior partido mais à frente ali. Então tem um livro de Estados, se eu não me engano, e Partidos no Brasil, tá? Só revisem e tal, se é esse o nome, da Maria Campelo de Souza, um livrinho pequeno e tal, muito interessante, de algumas discussões sobre a época, né? É uma das principais referências sobre partidos políticos da época, é com certeza a Campelo de Souza. Tá, e existia esse realinhamento, essa institucionalização, de certa forma, dos partidos políticos no Brasil, mas que foi interrompida pelo golpe de 64. Aí também tem as perspectivas que são orientadas para os autores. Quais são essas perspectivas? Tá? O Alfred Stepan, já falecido também, argumenta que a falta de liderança política de Goulart ocasionou o golpe. Ou seja, o presidente não soube dar uma liderança política correspondente ao cargo que ele, né, de presidente da República, e que, enfim, né, acabou por ocasionar o golpe. Existe um livro bastante interessante, bastante específico sobre as discussões dos problemas entre 61 a 64, que é Democracia ou Reformas, de uma das cientistas políticas mais conhecidas do Brasil, Argelina Figueiredo, que na tese doutoral dela de Chicago, ela mostra como, apesar do contexto negativo, as escolhas dos atores da época, né, e eu acho que há uma boa visão tanto a respeito dos atores à esquerda, à direita do processo político, levaram a uma radicalização, né, que levaram, enfim, ao término da nossa primeira experiência democrática, que foi entre 45 a 64. Então, pessoal, vendo isso, o que vocês acham? Pensem sobre isso, né? Avaliem. Será que os atores são mais importantes? Ou seja, os atores, quando eu digo aqui, é Jango, Brizola, os atores políticos, os atores econômicos, os atores sociais que estavam na época? Ou será que a estrutura social é que nos levou, a estrutura social latino-americana, né, e especificamente a brasileira, é que leva? Não se esqueçam que o Brasil não foi um caso à parte de golpes militares. A história do século XX da América Latina é uma história repleta de casos de golpes militares, né? A Argentina, o Chile com Pinochet, o Uruguai, o Paraguai, outros já também sofreram golpes que naquele período não sofreram, mas sofreram golpes anteriores já.
né, o caudilismo na América Latina, esse populismo que carrega, né, a nossa cultura política latino-americana. Então também não é, talvez, olha, será que foi culpa dos autores ou será que de repente a estrutura econômica, política e social não daria outra alternativa? O que vocês acham? Bom, pensem sobre isso. Pessoal, atividade para a próxima aula. Eu não vou nem colocar no slide porque é uma atividade muito simples, mas eu quero que vocês prestem atenção. Essa é a terceira aula, ok? Então, da próxima vez nós vamos nos encontrar pessoalmente, online, né, na chamada atividade síncrona daí na próxima semana. E aí eu gostaria, então, como atividade de propor, já que essa turma não é tão grande, uma intervenção de cada um de vocês, no sentido de ou algum comentário que vocês gostariam de falar, ou até mesmo uma pergunta mais apropriada, assim, no sentido de, bom, professor, eu quero saber exatamente isto e tal. Porque eu não quero que eu abra, eu disse pra vocês, não vai ser aula, tá, pessoal? Aula estamos tendo aqui, aula online às vezes tem algumas dificuldades. Então eu gostaria que vocês, todos vocês, tá, que quando participassem, dissessem, então, ó, professor, eu tenho essa pergunta, tenho essa intervenção, esse comentário, que seja um comentário bom, né, não é assim, ó, professor, qual é o nome do presidente lá na época depois que Getúlio assumiu? Não, isso aí vocês olham na internet, no Google. Quero uma pergunta mais bem acabada, mais bem elaborada, que a gente possa inclusive fazer disso discussões bastante interessantes entre nós, né? Quero que vocês participem, tá? Esta é um pouco da ideia também da atividade síncrona, né, pessoal? Que vocês participem, que não fiquem lá só ouvindo ou desliguem a câmera. Não, vamos participar, né, pessoal? Esta eu acho que é a ideia da atividade síncrona. Então, se todos vocês fizerem uma intervenção, porque vocês são mais de 10 alunos, ou talvez mais de 15 lá na segunda-feira do início de novembro, tá, pessoal? Então, não vai dar, né, para ficarem comentando. Então, uma intervenção que faça um debate, que eu responda para vocês alguma coisa, que outro colega responda e que a gente consiga, então, né, ter um bom nível de aula online para a próxima, ok? Então é uma coisa muito simples, tá, pessoal? Vocês apostam que tem várias dúvidas e tal, aproveitem então para elaborar melhor essas dúvidas, vão atrás para se perguntar algumas coisas desse processo político que vai de Getúlio Vargas até 64, né, de 1930 a 1964 basicamente, foram essas últimas aulas. Também falamos sobre cidadania, sobre alguma criação de políticas, não pude, tá? Peço perdão, e além de algumas políticas que eu recém falei, por isso que eu pedi atividade para vocês. Ok? Então, pessoal, então era isso. Até a nossa próxima atividade online daí. Forte abraço. Boa aula.